Olá, mamães! Sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os marcos do desenvolvimento infantil de 0 a 3 meses de vida. Então fica comigo até o final que eu vou falar um pouquinho sobre os marcos sobre cada mês de vida até o 3º mês, para não ficar um vídeo muito extenso. Eu me chamo Gabriela, sou mãe e sou técnica de enfermagem. Então eu vou falar a respeito do RN, que vai do 1º dia de vida até os 28 dias. E um dos marcos principais dele é do sistema nervoso central. E esse marco, que é muito importante, desde lá da hora do nascimento, eu não sei se vocês já viram alguns vídeos, quando os médicos pegam o dedo e colocam assim, e a criança já agarra o dedinho e meio que dá uma levantada. A própria criança se levanta. Então isso é um reflexo do sistema nervoso central das crianças. Se tu já ganhou o bebê e ele tá nesse marco dos 28 dias, faz esse teste, coloca o dedo, só coloca, encosta na palma da mão e ele vai ter o reflexo de fechar a mãozinha e ficar agarrado àquele objeto, ou dedo, ou qualquer outro objeto que tu colocar na mão dele. O segundo marco seria a alimentação, no caso a amamentação, seja ela leite materno ou na mamadeira. A criança ela tem que ter a capacidade de fazer essa ingesta do líquido para ganhar o peso. Então, se o teu filho está apresentando dificuldades para fazer a ingesta do leite, seja o leite materno, seja o leite do seio ou da mamadeira, fica esperto, conversa com o teu pediatra, porque ele não tem que ter dificuldades para mamar, a não ser que ele esteja fazendo uma pega errada, por exemplo. Mas se ele está fazendo a pega correta, ele tem que ter a capacidade de fazer a sucção, tanto no seio materno quanto na mamadeira. Tem a comunicação deles também. Talvez tu vai dizer assim para mim, o médico falou que eles não enxergam a distância. Sim, mas quando eles estão próximos, assim, uma distância de 30 centímetros, eles conseguem enxergar os vultos e eles conseguem fixar o olhar na gente. Mesmo que eles não tenham 100% daquela visão que nós temos, eles conseguem fixar o olhar na gente, conseguem visualizar para onde está vindo o som. Se alguém está falando para o lado da direita, o bebê vai se voltar para o lado da direita, ele vai se voltar para o lado onde está vindo o som. Eles conseguem ter esse sensório de onde vem o som, ou a pessoa que toca nele, assim, ele vai se virar para o lugar onde está sendo tocado. O sono dos bebês. Do 1º ao 28 dias de vida, que são considerados RNs, a maioria dos bebês não dormem bem à noite, porque eles não produzem, eles não têm ainda a produção do hormônio do sono. Então, muitas mães ainda dizem assim, chega de noite, a gente fica exausta, porque a noite é o horário que eles menos dormem. Tem muitas pessoas que dizem que eles trocaram a noite pelo dia, e na verdade eles nem sabem se é dia, se é noite, mas é em função desse hormônio do sono que não é produzido à noite, então para eles é qualquer horário. Existe essa irregularidade do sono, e isso é totalmente normal. Tem um movimento de eles levarem a mão à boca. Talvez tu vai dizer assim, mas 28 dias é pouco. Sim, é pouco, e às vezes eles fazem esse movimento e acabam mamando a própria mão, por exemplo. Eles podem responder a estímulos também. Se você pegar objetos e começar a movimentar na frente dos olhinhos deles, bem próximo assim, eles vão seguir com os olhinhos, eles vão seguir o movimento que tu está fazendo com o objeto. E apesar de ser novinhos, mesmo sendo RNs, alguns bebês, não são todos, tá? Alguns deles conseguem segurar a cabeça, segurar a parte assim do pescoço por alguns segundos. Alguns bebês, isso não são todos. Então, se o teu bebê dá uma segurada na cabeça assim, jogou rápido, questão de minutinho, 1, 2 minutinhos no máximo, tá tudo bem, isso é normal. Alguns bebês conseguem fazer isso. Agora eu vou falar a respeito dos marcos de 1 a 2 meses de vida. Então, o sono, quando ele fecha os 28 dias e passa a ser considerado um bebê, no caso, o sono deles começa, quando eles completam um mês, começa a ser produzido esse hormônio do sono. Então, eles começam a ter uma regularidade no sono noturno. Então, automaticamente, isso vai se acostumando. Alguns deles mamam de 3 em 3 horas, outros mamam de 2 em 2 horas. Isso vai conforme a rotina que tu estabeleceu para o teu bebê. Mas o natural é a cada 3 horas. Então, a cada 3 horas você acorda o bebê, ou o bebê se acorda na madrugada, você dá o mamar, coloca para rotar e bota ele para dormir de novo. Esse é o natural.
E já nesse primeiro mês, em função de que alguns bebês conseguem se saciar mais, nem todos os bebês fazem aquela sucção não nutritiva. Então, alguns bebês mamam e demoram mais tempo do que essas 3 horas para mamar. Alguns bebês não mamam, mesmo que a gente faça em livre demanda. O meu bebê eu fiz em livre demanda, então ele mamava, tinha vezes que ele mamava a cada 2, tinha vezes que já chegou a ficar 4 horas entre uma mamada e a outra. Então isso variava muito também da temperatura também. Mas ele já ficou 4 horas durante o dia, assim, por exemplo, ele estava dormindo e ele ficou 4 horas sem mamar. Mamou de novo. E aí depois de 1 hora ele mamou de novo, porque ele sempre mamou em livre demanda. Mas, se tu fizer regradinho a cada 3 horas, o teu bebê às vezes pode espaçar um pouco mais as mamadas por estar se sentindo saciado. E isso nem todos os bebês têm, essa sensação de saciedade nem todos os bebês têm. Os movimentos deles, eles começam a mexer mais as perninhas, as mãos, os bracinhos, eles começam a se mexer mais, mesmo sendo tão bebês ainda, eles já começam a desenvolver alguns movimentos. Então, isso é totalmente normal de se esperar desse primeiro ao 2º mês de vida. Os sorrisos, eles podem começar a esboçar aquele sorrisinho de canto de boca, assim, sabe? Ou alguma expressão parecida com o sorriso, eles podem levantar a sobrancelha conforme alguns sons. Isso tu vai notar que a partir do 1º mês, eles já começam a ter esboços na face que é algo novo para eles e eles não sabem ainda se identificar, mas o sorriso pode acontecer, pode começar a acontecer os sorrisos de canto de boca logo no 1º mês de vida. Aquele movimento que tu fazia com o objeto na frente deles, com 1 mês eles já conseguem fixar mais o olhar. Então eles vão acompanhar, além de acompanhar o movimento que tu faz com os olhos, eles vão fixar mais ou na pessoa que está na frente deles ou no objeto que tu colocou. Porque nos primeiros dias de vida, ele pode dar uma olhadinha, mas já dispersar. E no 1º mês, não, do 1º ao 2º mês, ele pode fixar o olhar por mais tempo e esse vai se desenvolvendo mais. A sustentação da cabeça. Tu pode segurar o teu filho assim na vertical e ele ficar mais firmezinho. Isso não é para todos os bebês, tá? Mas se tu segurar ele assim na vertical, ele pode ter uma sustentação mais longa da cabeça. E nesse período eles já começam a socializar. Por exemplo, se tu recebe bastante visita, ele vai começar a demonstrar mais afeto por determinada visita que tu recebe. Ou se é só tu e o pai do bebê, por exemplo, ele vai demonstrar mais afeição pela mãe ou pelo pai. Eles já começam a ter uma gravação do rosto das pessoas e identificar o rosto daquelas pessoas. Se tu recebe visita, uma tia, uma avó, tu vai ver que o teu bebê vai começar a prestar atenção mais em determinada pessoa e é porque ele tá se afeiçoando mais àquela pessoa ali. Os objetos que tu antes fazia ele seguir com os olhos, se tu começar a colocar nas mãozinhas, eles vão começar a agarrar e ficar por um período de tempo. Não um período muito longo, mas eles vão começar a agarrar e vão ficar com aquele objeto e podem ainda levar a boca. E a visão deles vai melhorando nesse período também. E digamos, aquele objeto que tu colocava assim a 30 centímetros de distância, tu pode colocar mais distante, a 60 centímetros, por exemplo, e ele vai conseguir visualizar a 60 centímetros de distância e focar naquele objeto que tu tá mostrando. E agora, os marcos do desenvolvimento de 2 a 3 meses de vida. Então, aqui, nesses 2 a 3 meses, é onde eles começam a ter aquele sorriso um pouquinho mais aberto. E tu vai ver que ele tá dando aquele sorrisinho, emitindo alguns sons. Tu vai ver que ele tá conseguindo se expressar mais. E nesse período eles já começam também a fazer aqueles gugu dadá. Não exatamente assim, mas tu vai perceber que eles começam a emitir alguns sons, alguma coisinha desse gênero. É onde eles começam a emitir os sons. Aqueles movimentos de segurar também e levar a boca, isso vai se fortalecendo nesse 2º ao 3º mês. E pode acontecer sim, de ele pegar um objeto e conseguir levar a boca. Tem a tonicidade muscular, que é um desenvolvimento que, apesar de 2 a 3 meses, tem mães que quando a gente vai dar o banho a gente vira de bruços, alguns bebês não gostam, né?
Mas se tu virar ele de bruço na cama, alguns bebês conseguem fazer força nessa parte aqui e conseguem elevar o tronco e a cabeça, mesmo de bruço. Alguns bebês conseguem fazer isso nesse período de tempo. A mobilidade visual deles, então, é aquela parte do objeto que eu já falei, que vai conforme ele vai desenvolvendo. Além da distância do objeto, ele vai conseguir fixar mais esse objeto e vai ter mais atenção ao objeto que tu tá mostrando. O contato visual, agora, eles vão conseguir ter um contato visual mais fixo contigo. Eles vão começar a te olhar mais, tu vai conversar e eles vão prestar mais atenção na tua conversa, no teu diálogo, né? Tu tá ali conversando, tu tá interagindo e eles vão conseguir prestar mais atenção em ti e na conversa que tu tá tendo com eles. Nesse período, eles conseguem ter uma consciência de onde eles estão, se eles estão em casa, se eles estão no quarto, na sala. Eles começam a identificar o ambiente que eles estão, dentro de casa, na rua. Eles começam, o cheiro para eles começa a ser diferente. Obviamente eles não falam, mas eles conseguem começar a fazer a identificação de sons e do cheiro do ambiente. Os padrões de sono à noite também tendem a melhorar conforme eles vão evoluindo, conforme eles vão crescendo, tende a melhorar o padrão de sono deles. Então, de 2 a 3 meses, eles podem espaçar, digamos, tu pode dar um mamar para eles às 22 horas e ele ir mamar só às 5 horas da manhã. Alguns bebês fazem isso, outros bebês vão mamar só às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Então, se o teu bebê tá espaçando bastante as mamadas noturnas, não te preocupa que isso é normal e tá tudo bem, e ele tá conseguindo manter o sono dele. E a coordenação, né, das mãos e os olhos, ele consegue manter essa coordenação do abrir e fechar a mão, pegar o objeto e levar à boca. Isso dos 2 aos 3 meses. Então, mamães, esse vídeo é de 0 a 3 meses. Eu vou fazer vídeos curtos, de períodos curtos, para não ficar uns vídeos muito extensos. Eu espero que vocês tenham gostado e te espero no próximo vídeo. Obrigada por ficarem até o final.